Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Estamos aqui para uma aula de recursos multimídia, mais uma disciplina do curso de vocês. Antes de começar a aula, vamos partir para a apresentação dos professores. Começo me apresentando. Eu sou o professor Luiz Fernando. Tenho o meu currículo aqui que vocês podem ver, né? Sou mestre em engenharia de computação, especialista em gestão de segurança da informação e comunicações, especialista também em informática em saúde, bacharel em informática, e a minha experiência profissional envolve mais de 10 anos de atuação na área de desenvolvimento de sistemas e de banco de dados. A experiência acadêmica, 13 anos de atuação no magistério superior, e agora com vocês aqui também no IFRO, eu serei o professor formador desta disciplina de recursos multimídia. Mas conosco também estará o professor Fábio. Passo para o professor, que será o professor assistente da disciplina. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, aluno. Boa noite, tutores. Vou me apresentar. Eu sou Fábio Mamoré Condes, serei professor auxiliar. Eu sou mestre em administração, especialista em gestão do conhecimento, especialista em engenharia de sistemas. Tenho graduação na área de engenharia de computação. Na área de desenvolvimento de sistema, trabalho há 10 anos desenvolvendo software. Hoje sou analista de tecnologia de informação do IFRO e atualmente estou atuando na função de diretor de tecnologia de informação do IFRO. Agora, para a gente conhecer a disciplina, os objetivos, passo para o professor. Então, essa disciplina é uma disciplina muito interessante, né, no contexto do curso, no contexto do profissional de informática da internet, porque na internet de hoje nós temos à nossa disposição um universo multimídia, né? Então, vamos conhecer agora quais serão os conteúdos tratados durante essas 6 semanas que nós teremos aqui de aulas e de avaliações. Acompanhe comigo, por favor. A disciplina prevê o estudo de multimídias para som, imagem, animação e vídeo também. Envolve o estudo de softwares para o tratamento de multimídia e também de ferramentas, né, para a produção de multimídia. Nós conversaremos também sobre os sistemas de armazenamento. Então, o que nós pretendemos com essa disciplina, né, é dotar os alunos, os futuros profissionais de informática na internet, de conhecimentos necessários sobre o que é multimídia, quais são as ferramentas multimídia que o profissional terá à sua disposição, tem à sua disposição hoje no mercado, né, e como utilizar esses recursos para apresentar informações no ambiente da web, né? Sempre é bom lembrar que, os sistemas de internet, né, o mundo da internet hoje, uma das principais finalidades é transmitir informação, levar informações para os usuários, para as pessoas, para o público, né? E a multimídia pode ser uma ferramenta importante, interessante, que pode ser explorada para esse objetivo. Então esse é o assunto da nossa disciplina. Continuando, nós temos um objetivo para a nossa disciplina também, né? De forma mais formal, o objetivo da nossa disciplina é esse que vocês podem acompanhar comigo. Planejar o uso dos recursos multimídia para a apresentação de conteúdos em sites web. Então, o objetivo geral da disciplina não é que você seja um profissional super qualificado em multimídia. Nós não temos tempo hábil para isso. Mas o objetivo da nossa disciplina é que você tenha capacidade de discutir, de pensar, de planejar e usar os recursos multimídias para a apresentação de informações na web. Os objetivos da aula de hoje, acompanhem comigo, por favor. Conceituar multimídia, exemplificar recursos multimídias e apresentar requisitos relacionados à multimídia. Então, a nossa aula de hoje é uma aula introdutória, né? Nós vamos conceituar o que é a multimídia. Nós pretendemos também exemplificar como nós chegamos até aqui, até o desenvolvimento, estágio atual tecnológico, né? E como a multimídia se insere nesse contexto, nessa atualização tecnológica, né? E alguns aspectos relacionados com o trabalho com multimídia, o projeto multimídia. Então, nós teremos uma aula introdutória hoje, ok? Vamos começar com o primeiro conceito de multimídia, né, um conceito acadêmico, para que nós possamos padronizar o nosso vocabulário. Então acompanhe comigo esse conceito, né?
multimídia pode ser entendido por esse conceito que está aqui. Multimídia são todos os programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação, como o som, a imagem animada, além da imagem estática também, já usada nos aplicativos gráficos. Então, essa é uma definição bem abrangente do que pode ser multimídia, né? Então, todos aqueles programas, todos os recursos, todos os sistemas que lidam justamente com a comunicação entre o homem, um usuário, né, e o computador, e a máquina, né? Através de vários meios. Aí a gente podendo usar o som, podendo usar a imagem animada, a imagem estática, né, vídeos e por aí vai. Então, a definição bem abrangente, que foca em dois aspectos principais que eu gostaria de discutir com vocês. O primeiro aspecto é justamente a finalidade do uso da multimídia, né? Essa definição direciona o uso da multimídia para a representação da informação, né? Então, mais uma vez, eu trago a preocupação com os sistemas que estão na internet, a preocupação desses sistemas trazerem informação, levarem informação para o usuário, né? Então, nesse sentido, a multimídia ela pode ser importante. E um outro ponto interessante dessa definição é justamente na diversidade dos recursos para isso, na diversidade dos recursos para a representação da informação, né? Então, de certa forma, é papel também do profissional de internet que trabalha com multimídia dosar, medir a utilização desses recursos todos que estão à disposição. Mas tem mais uma outra definição que eu gostaria de apresentá-la. Multimídia também pode ser entendido como qualquer combinação de texto, arte, som, animação e vídeo, manipulados digitalmente e apresentado por meio de computador ou outro dispositivo eletrônico. Essa definição eu acho ela muito interessante também, por isso que nós escolhemos trazer para vocês, porque traz novamente, né, alguns dos elementos de multimídia, como o texto, que é uma forma, né, que nós conhecemos e que nós usamos hoje também no ambiente da internet, som, animação, arte, né, vídeos manipulados digitalmente, manipulados de forma digital. Um dos propósitos dessa disciplina aqui, que nós iniciamos o estudo hoje, é justamente trabalhar, lidar com softwares que sejam capazes de manipular multimídia de forma digital, utilizando um computador, né? E uma outra questão muito importante dessa disciplina é justamente o meio de apresentação da informação, né? Pode ser apresentada pelo computador, mas hoje em dia nós não podemos deixar de considerar os demais dispositivos eletrônicos para a representação da multimídia. Professor Fábio, alguma consideração a respeito disso? Sim, professor. Então, além do dispositivo conhecido, que é o computador, que normalmente nós utilizamos, nós também temos dispositivos móveis, como celulares e tablets, e quando nós desenvolvemos ferramentas voltadas para a internet, nós precisamos também pensar nesses dispositivos que efetivamente estão no dia a dia, estão no nosso cotidiano. Nós podemos observar que nos dispositivos móveis, a mídia que é normalmente utilizada, que representa ações, por exemplo, são imagens. Então, das diversas mídias existentes, de texto, som, imagem, nós temos a imagem, por exemplo, que ela está vinculada às ações. Então, mas para chegar nesse momento em que nós temos essa imagem como recurso para a ação da ferramenta, nós tivemos uma evolução. E a partir daí, como nós podemos enxergar a evolução da computação relacionada, saindo dos primeiros dispositivos tecnológicos até chegar a esse dispositivo hoje, que é o celular ou tablet. Ok, professor. Isso é importante, né? As pessoas mais jovens certamente já ingressaram no universo da internet hoje, conhecendo uma série de recursos multimídias, né? Com a disposição de uma série de recursos multimídia, né? Como vídeo, como som, como imagem, mas nem sempre foi assim, né? Nos primórdios da computação nós não tínhamos todos esses recursos à disposição, mas mesmo assim as informações eram transmitidas, né? Mesmo assim
existia uma interface entre o homem e o computador. E é sobre isso que nós vamos falar agora, nós vamos mostrar um pouquinho dessa evolução. Então eu peço que acompanhem essas imagens que nós apresentaremos agora. Essa imagem é uma imagem muito interessante, né? Nós temos aqui do lado esquerdo do vídeo, né, uma figura que ela tem uma parte, né, de uma tela de um computador por sinal está aqui do lado, né, a representação dele, a foto desse computador, né, um computador Commodore B-Series. E essa tela que nós temos aqui da parte esquerda, nós temos uma tela do sistema DOS, Sistema Operacional de Disco, o famoso DOS versão 1.25. O sistema operacional DOS ele foi o primeiro sistema operacional que foi disponibilizado em massa nos computadores pessoais, né? O sistema DOS. E vocês podem perceber que nessa imagem que ele era totalmente baseado em texto. Nós não tínhamos o uso de imagens, né? Nós temos aqui uma listagem dos arquivos de um determinado diretório, né? Com o nome dos arquivos e as informações relacionadas a esse arquivo, né? Então a listagem toda dos arquivos de um determinado diretório. Né? Então isso nos primórdios da computação. Então o primeiro recurso multimídia, né, que permitiu a interface, a comunicação entre usuário e computador, sem dúvida nenhuma, foi o texto, né? Aqui já com utilização de recursos multimídia, né? Nós temos aí se nós formos estudar o histórico da computação, nós tínhamos cartões perfurados e outras ferramentas que eram utilizadas para isso, né? Mas aqui já com o uso do computador pessoal, né, nós tínhamos o sistema operacional DOS e essa interface de texto aí possibilitando a comunicação. Um outro exemplo, eu gostaria que vocês observassem, por favor. Essa figura é muito interessante. Hoje nós estamos aí com a utilização já do Windows 8, né, famoso Windows 8. Mas nós temos nessa imagem aqui, do lado direito da tela, uma imagenzinha que reproduz, tá, a área de trabalho do Windows versão 1.0. Então nós já tínhamos aqui já o conceito de janelas. Então veja que nós continuamos tendo textos, obviamente, mas aí nós temos outros recursos gráficos, como as janelas, né, e a sobreposição de várias janelas sendo possível aqui. Já uma evolução tecnológica. Essa aqui do lado esquerdo nós temos o pacote, né, a caixinha que continha os discos para instalação do sistema operacional. Então aí a primeira versão do Windows, né? Perceba aí o avanço tecnológico, né? Nós saímos de um ambiente somente de texto para um ambiente com alguns outros recursos gráficos, como o uso de janelas, como o uso de ícones, né? Já é um avanço, já é uma evolução e já permitiu uma facilidade de uso por parte do usuário, né? Nós temos no próximo slide uma imagem bem interessante também, para aquelas pessoas que gostam de usar computadores da Apple, né? Nós temos a versão do Apple II aqui, né? Nós temos uma telinha dele, versão 1.1, então uma das primeiras versões do Apple II, né? Nós temos aqui também uma listagem de diretórios, aí já aberto aqui uma caixa de diálogo aqui, né? Então nós destacamos aqui alguns botõezinhos, né? Como o professor Fábio nos falou, né, a imagens associadas à execução de algumas tarefas. Então aqui nós temos uma das primeiras versões da Apple, dos sistemas operacionais da Apple, né, que já utiliza a interface gráfica, né, recursos como caixas de diálogo, texto, imagens, ícones, né, o uso de cores. Então veja que do ambiente de texto com 2 ou 3 cores apenas, nós já estamos aqui com uma evolução tecnológica, que um ambiente com mais recursos gráficos, com mais cores, né, com mais possibilidades de apresentação de informação. Mais uma imagem, acompanhe por favor. Aqui talvez muitos de vocês tenham, né, esses recursos aí. Então hoje nós temos aí também a possibilidade de apresentar as informações, né, não só no computador, não só na tela de um computador, mas também no celular, também no tablet. Isso aí
nos dispositivos modernos, nós temos uma grande possibilidade de utilização de recursos multimídia. Não é isso, professor Fábio? Exatamente. Então, podemos perceber que com a evolução, saindo daquele ambiente em que era totalmente textual, em que necessitava ser altamente especialista, para um ambiente cada vez mais digital, mais multimídia, com o tempo conseguimos mais recursos e dessa forma aumentamos a forma de interação em relação à forma de interagir entre homem e máquina, e que com isso nós temos vários dispositivos, vários mecanismos que têm essa possibilidade de interação e são novas em relação àquele ambiente interior. E qual que podemos observar, qual é a sequência de interações ou forma de interações que temos com a evolução da computação. É isso. E uma coisa muito importante, né? Uma quantidade muito maior de informação apresentada num recurso cada vez menor, né? Antigamente nós tínhamos aí um computador, os primeiros computadores, poder de processamento não tão grande quanto os de hoje, né? Ou muito menores que o de hoje, que ocupavam 1/3 de um campo de futebol, e hoje nós temos, né, num tablet, num celular que cabe em uma das suas mãos, um universo de informação disponível. Então aí a importância, né, de saber utilizar, de saber dosar esses recursos para apresentar as informações. Mais uma imagem que eu gostaria de destacar, aqui nós temos uma imagem de um telefone da Motorola, e é um telefone que já na sua versão permite que diversos comandos sejam acionados pela voz. Então, mais uma vez aí, destacamos a diversidade de recursos multimídias à disposição. Então, esse equipamento aqui, ele pode ser totalmente acionado por comandos de voz. Você não precisa, após ele estar ligado, você não precisa necessariamente tocar em nenhuma tecla do dispositivo para que ele possa executar aplicativos, para que ele possa executar as tarefas, né? Então aí nós vimos nessas poucas imagens que demonstraram avanços tecnológicos, utilização de texto, utilização de imagem, utilização de voz, né, como exemplos de uso de multimídia para a apresentação de informação, para a interatividade entre o homem e o computador. Então, é nesse universo que nós queremos que você se insira nessas próximas semanas, né? Na utilização dos recursos multimídias. É isso que nós vamos tratar, ok? Não podemos deixar também de comentar sobre essas interfaces modernas que permitem cada vez mais a interatividade do usuário, né? Então, nós temos duas imagens que vocês certamente conhecem, né? Essa imagem do lado esquerdo, então vocês percebam uma pessoa jogando, né? Jogando golfe, né? Nós temos uma outra imagem, a imagem à direita também, duas pessoas interagindo. Então, veja, o poder da multimídia, né? O poder dos recursos multimídia. Você permite hoje que o usuário seja inserido no contexto do jogo. Você permite hoje que o usuário seja inserido no cenário, né? Um jogo, um cenário virtual, ele não deixa de ser uma forma de transmissão de informação para as pessoas, né? Claro, quando uma pessoa está jogando, né, ela precisa ser inserida no cenário, e para que o jogo, durante o desenvolvimento do jogo, para que o jogo se desenvolva, ela precisa receber uma série de informações para saber o que faz. Então, esses dispositivos modernos hoje permitem que a pessoa seja inserida no cenário, né? Então, a interatividade ela passa a ser muito maior, né? Interatividade hoje no mundo da internet, ele é desejável, ele é muito importante, né? E nós podemos usar ferramentas multimídias para isso, devemos usar ferramentas multimídia para isso, para conseguir melhorar a interatividade entre as pessoas e o computador ou o dispositivo eletrônico. Mais uma imagem que eu gostaria que vocês observassem, né? São algumas imagens que demonstram pessoas assistindo uma sessão de cinema 4DX. Algumas salas de cinemas brasileiros hoje possuem essa tecnologia. Então, é uma tecnologia que reúne movimento, né? Então, as poltronas elas se movimentam de acordo com as ações que se desenrolam na tela. Então, se acontece, por exemplo, de uma cena que tem vento, né, uma ventania, a sala de cinema ela recebe correntes de vento, né? Então, se pega fogo, se tem fumaça, são reproduzidas fumaça
na sala de cinema também. Cheiros, são reproduzidos cheiros, água, né? Então as pessoas recebem pequenos jatos d'água no rosto, né, na face. Então a ideia, como nós falamos anteriormente sobre interatividade, a ideia aqui é que a pessoa tenha uma experiência de não apenas assistir o filme, mas se sentir como se fizesse parte do filme, como se estivesse participando do cenário do filme, né? Então é um exemplo bem atual, bem moderno, bem poderoso, né, de como a multimídia pode ser usada para melhorar a interatividade do usuário com a aplicação, do usuário com a informação, com o uso da informação, com a busca da informação, com o compartilhamento da informação, tá? Então, veja as possibilidades que a multimídia traz para nós hoje. Então, é importante destacar algumas coisas e pensar algumas coisas a respeito de multimídia. Percebam aqui. Multimídia é apropriada sempre que um usuário humano está ligado à informação eletrônica de qualquer tipo. Então veja, quando usar multimídia, quando eu preciso da multimídia, quando eu posso usar multimídia, quando multimídia é adequada. Sempre que nós temos um usuário humano, né, ligado a alguma informação, é necessário o uso da multimídia. Ele é aconselhável, ele é importante, né? Você pode dispor deste recurso, né? Então, se o seu problema é levar informação para um usuário, um humano, a multimídia ela é aconselhável, a multimídia está à sua disposição. Vamos lá. A combinação de animações, vídeos, sons e textos podem contribuir para aumentar a atenção, manter o interesse e melhorar a retenção da informação. Isso é muito importante. Nós não estamos sugerindo o uso de multimídia apenas porque é mais bonito, apenas porque, de repente, as pessoas se sintam melhor com isso. Não é só por isso, né? Mas a questão do uso da multimídia, quando bem combinado, né, quando bem dosado, quando bem planejado, nós temos aí a possibilidade de usar as animações, os vídeos, as imagens, os textos para melhorar a atenção do usuário, né? Isso é importante. Imagine hoje um usuário de internet, né, navegando livremente pela internet, a quantidade de informação que ele recebe, né, a quantidade de informação que ele tem à sua disposição, os inúmeros caminhos que esse universo disponibiliza para ele. No entanto, se você combinar de maneira adequada, né, se você conseguir encontrar a medida correta disso, você pode melhorar a atenção do seu usuário, você pode trazer esse usuário, né, com mais interesse para o seu sistema, para as suas informações, né, para o seu negócio, e você pode contribuir também com a melhora da retenção da informação, né? Hoje as pessoas têm acesso a uma quantidade muito grande de informação, mas elas não retêm toda essa informação que elas recebem durante o dia, por exemplo, durante a navegação na internet, durante o uso dos sistemas. Então a multimídia ela pode ser usada para isso, né, para manter a atenção, para melhorar a retenção do conhecimento, né, da informação. Isso é muito importante. Mais um aspecto, quando construído de forma correta, projetos multimídias podem ser divertidos e úteis. Se você conseguir dosar bem, construir de forma correta, você pode ter aí a melhoria da atenção, a retenção da informação, contribuir para a retenção da informação, mas os projetos também podem ser muito divertidos, podem ser muito úteis, né? Então, por mais que sejam muito importantes, por que não? É importante, mas é divertido. É importante, então é útil também. Então a multimídia ela tem esse poder, ela tem essa capacidade também. Alguns requisitos do universo multimídia é preciso que nós estudemos eles, né? Então, na visão de Pádua Filho, a multimídia, usando o computador como meio de apresentação, requer 3 coisas que nós vamos conversar sobre ela: acesso não linear, interatividade e interação com programas aplicativos. Veja, na visão desse autor, a multimídia precisa atender a alguns aspectos, precisa observar alguns fatores quando nós utilizamos multimídia para apresentação de informações. Então nós vamos conversar agora sobre esses 3 aspectos especificamente, ok?
O primeiro aspecto que nós temos aqui, gostaria que vocês observassem comigo, o acesso não linear. Tá? Esse aspecto versa sobre informação rapidamente acessível, o usuário não fica preso a uma sequência de tempo. Então, repetindo, informação rapidamente acessível, o usuário não fica preso a uma sequência de tempo. Veja, se nós fizermos uma pesquisa, né, com os alunos que estão assistindo essa disciplina hoje, com os tutores que estão acompanhando os alunos nessa disciplina de hoje, e nós perguntarmos, né, qual é o tempo máximo de espera para receber uma informação na internet, eu não sei o que cada um responderá, mas certamente eu posso sugerir aqui que todas as pessoas tenham uma paciência muito pequenininha para esperar uma informação vinda da internet. Né? Ninguém gosta de demora na conexão, ninguém gosta de acessar um sistema e demorar para receber a resposta de um sistema. O usuário de internet hoje, o usuário que está inserido nesse universo, ele precisa de informação rapidamente acessível. Né? Não importa se ele está acessando a informação por meio de um computador, por meio de um tablet, por meio de um celular, ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, o usuário requer um acesso rápido à informação. Né? Primeiro porque ele quer essa informação de forma rápida, ele anseia por isso. Né? Segundo porque algumas das limitações que ele tem força ele a ter o acesso rápido. Por exemplo, as conexões que nós temos disponíveis para os celulares, elas não são muito velozes em todos os cantos do nosso país, por exemplo, em todos os cantos do nosso estado, por exemplo. Né? Então, se você tem uma conexão no seu celular, que é uma conexão de baixa velocidade, obviamente que quanto mais rápido as informações virem para você, né, quanto maior a facilidade da informação chegar para você, melhor, você vai usar menos a sua banda. Né? Então, você já tem uma conexão ruim. Você não pode acessar um site, por exemplo, que as informações demoram muito para chegar para você. Então, isso tem muito a ver com multimídia. Não tem a ver só com velocidade de conexão, com banda, com esses aspectos relacionados à rede. Tem a ver, aqui no nosso caso, com a maneira que você vai usar a multimídia. Né? A maneira como você vai projetar e propor, sugerir o uso da multimídia. Você tem que considerar isso. O usuário precisa de velocidade. O usuário precisa de informação rápida. Então, como combinar, como usar, como configurar a multimídia para que esse requisito seja atendido. Né? Isso é muito importante. A outra coisa que nós precisamos destacar com relação ao uso da multimídia é que hoje o usuário ele não fica preso apenas a uma sequência de tempo. Né? O usuário ele não tem muito isso de que eu tenho tantos minutos para acessar isso, eu tenho tantos minutos para acessar aquela outra informação. Não, ele não fica preso à sequência, ele não fica preso a tempo. A ideia, inclusive, dos dispositivos móveis é isso, é que você acessa a informação de onde você estiver, quando você precisar. Né? Não tem aquele negócio, olha, você só pode acessar essa informação aqui das 16 horas às 18 horas. Não, não é isso. A informação tem que estar disponível no momento que o usuário precisar. Né? E você precisa considerar isso no seu projeto multimídia. Né? Então, esse é o acesso não linear. Mas existem outros fatores, né? Vamos comentá-los. Um outro requisito do universo multimídia é interatividade. Então, o usuário, ele assume um papel de participante de uma atividade apresentada por meio do computador. Computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Então, hoje em dia, a interatividade ela é desejada, ela é buscada, né, para o usuário, né, na interação com os recursos multimídias, com os sites, com o sistema, com as informações que estão à disposição do usuário. Então, cada vez mais, o usuário vai ter um papel de protagonista, ele vai ter um papel de participação, né, no universo da internet, no mundo digital. Ele não apenas assiste, ele não apenas espera, mas ele interage, ele participa. Então isso é muito importante. Né? A multimídia ela te dá essas possibilidades e você precisa aproveitar essa possibilidade
e entender que isso é um requisito, não apenas uma oportunidade que você tem, mas um requisito que você precisa observar, interatividade, né? Se você vai usar multimídia, preocupe-se com a interatividade. Como tornar o usuário não apenas um leitor passivo, mas um participante da ação. Ok? Mais um requisito. Integração com programas aplicativos. Então, possibilidade de execução de cálculos, acesso à base de dados e outras tarefas comuns aos softwares aplicativos. O professor Fábio, no início, falou sobre isso, né? Associar a multimídia à execução de tarefas. Então, é muito importante nós compreendermos nesse momento, tá? Se nós formos utilizar a multimídia para apresentar informações por meio do computador ou de outros dispositivos eletrônicos, é importante nós termos a consciência de que os recursos multimídia interagem com softwares aplicativos, né? Então, por exemplo, o usuário clica em determinado ícone e um cálculo é executado, né? O usuário assiste algum vídeo, após o vídeo ou durante o vídeo, nós temos a apresentação de informações, ao final do vídeo nós temos links que dão acesso à base de dados. Então, essa questão, né, do acesso ao aplicativo é importante. Nós não queremos apenas colocar uma imagem que não representa nada, que não significa nada. Não, a ideia é de que essa imagem, se for o caso, se for necessário, interaja com outros aplicativos para executar ações, executar tarefas que o usuário demande ou para apresentar informações que são oriundas de outros sistemas, de outras bases, né? De certa forma, é uma interatividade entre a multimídia, o recurso multimídia e os softwares aplicativos que estão à disposição do usuário para as tarefas que o usuário precisa, né? Professor Fábio, nós podemos exemplificar esses requisitos de uma maneira mais clara para o nosso aluno que está no polo? Sim, podemos. Um exemplo que nós estamos vivenciando nesse momento, que vem sendo vivenciado com esse modelo EAD, é exatamente esse. Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem em que o aluno participa, ele interage, ele é construtor do conhecimento ou da informação que está sendo trabalhada dentro daquele ambiente. Nós temos o ambiente, a mídia, vídeo sendo transmitida ao vivo para todos os polos que fazem parte da IFRO EAD. E nesse momento nós temos trabalhando mídias diversas, tanto a mídia texto quanto a mídia vídeo. E sempre, no momento da aula, nós temos a possibilidade de interagir. Então, essa interação, como parte do requisito para se ter um ambiente multimídia, nós estamos vivenciando diariamente, quando nós temos a aula presencial, nós temos a utilização do software do AVA nesse ambiente. Então, essa interação está cada vez mais presente no nosso dia a dia e que está cada vez mais evoluindo e permitindo que as pessoas, elas não sejam simplesmente ouvintes, mas sim participantes interagindo cada vez mais nesse ambiente, cada vez construído com as tecnologias desse nível de multimídia. Professor? Então, professor, nós podemos dizer que esse ambiente, né, do ensino à distância do IFRO é um ambiente multimídia. Sim. Né? Nós temos aí a utilização, como o professor já explicou, de diversas mídias para esse propósito específico, né, de levar as informações, né, de levar a educação para os diversos pontos do estado de Rondônia, né? Claro que você aí, como aluno, tem as formas de participar deste universo e de interagir com esse universo, né? Então, você assiste vídeo, você emite as suas dúvidas por meio do chat, você posta seus documentos lá, você posta suas tarefas, você responde questionários, né? E por que não aqui, né, professor, na recurso multimídia, os alunos postarão seus próprios vídeos, né? Exato, como uma atividade futura, né, que está planejada, no sentido de ter as atividades planejadas e que estão de acordo efetivamente para que a gente consiga que o aluno ele pratique com ferramentas próprias de desenvolvimento, de edição, de produção, para que ele, no decorrer do seu curso, além da parte teórica, do conceitual que nós estamos trabalhando, ele tenha atividades práticas e que efetivamente, na sua progressão em relação à educação, no sentido do recurso multimídia, ele tenha a capacidade de produzir o conteúdo que ele deseja, né? Então, nós anseiamos isso e já adiantamos, né, já em primeiríssima mão, que no decorrer das nossas aulas, você, aluno, terá a oportunidade de produzir suas peças multimídia, produzir os seus vídeos, os seus áudios, né, e disponibilizar num ambiente EAD, de modo que nós possamos
observar a sua produção, né? Avaliar a sua produção, né? Mas vamos continuar. Alguns requisitos de projetos multimídia. Nós falamos de requisitos, falamos de acesso linear, falamos de interatividade, falamos também sobre a necessidade de interagir, da multimídia interagir com programas aplicativos, mas existem outros requisitos que vale a pena nós conversarmos sobre ele nessa primeira aula nossa. Acompanhe comigo, por favor. Bom, em primeiro lugar, criatividade e tecnologia são indispensáveis. Então veja, é muito difícil de se trabalhar com recursos multimídia, de se planejar e de se usar recursos multimídia, se você não tiver aí, né, como um dos ingredientes principais a criatividade, né? A criatividade em várias tarefas, né, dos seres humanos, ela é importante, né? E aqui, no uso de recursos multimídia para a apresentação de informações, ela se torna crucial, né? Nós precisamos de uma certa dose de criatividade para ousarmos, sugerirmos, para propormos os nossos recursos multimídias que servirão para a apresentação das informações que nós queremos levar ao nosso usuário. Então, nós não conseguiremos despertar a atenção, nós não conseguiremos melhorar a retenção do conhecimento se nós não utilizarmos criatividade para isso, né? Outra coisa, tecnologia, ela é indispensável, né? É muito difícil hoje nós trabalharmos com recursos multimídia sem o uso de tecnologia, é impossível, né? O mundo de internet é um mundo tecnológico, é um mundo que pressupõe o uso de tecnologia. Então, criatividade e tecnologia é necessário, é indispensável. Mas vamos observar os outros fatores. Outros aspectos que são igualmente importantes, tanto quanto criatividade, tanto quanto tecnologia. Gerenciamento de ferramentas digitais, gerenciamento de projetos, trabalho em equipe, cumprimento de prazos e orçamentos estabelecidos, questões relacionadas à propriedade e direitos autorais. Eu vou comentar com vocês cada um desses requisitos, mas percebam que não é só de criatividade e de tecnologia que nós precisamos para trabalhar com multimídia, né? Criatividade e tecnologia são indispensáveis, mas nós precisamos observar esses outros aspectos assim, aqui com a mesma importância, né? Então, voltando aqui, o gerenciamento de ferramentas digitais. Nós apresentaremos para vocês e estudaremos com vocês algumas ferramentas digitais, né? Nós temos hoje uma série de ferramentas à disposição do profissional que deseja trabalhar com multimídia, né? Mas você precisa conhecer as ferramentas, mas você precisa gerenciar o uso dessas ferramentas também, né? Às vezes nós temos tanta ferramenta à disposição para executar determinada tarefa que nós nos sentimos perdidos no sentido qual utilizar, por que utilizar, quando utilizar determinada ferramenta. Então, o gerenciamento dessas ferramentas digitais, ele torna-se crucial no mundo onde nós temos uma série de ferramentas à nossa disposição. Nós temos uma diversidade muito grande de ferramentas, então nós precisamos conhecê-las e saber como gerenciá-las. Isso é importante. Mas existem outros fatores, né? Gerenciamento dos projetos. Então, é muito importante que nós tenhamos alguns conceitos de como gerenciar projetos multimídia, né? Então, o gerenciamento dos projetos multimídia, eles são fundamentais no contexto do desenvolvimento de multimídia. Lembrando que, na nossa disciplina, a ideia é usar recursos multimídia para apresentação de informações. Então, você precisa gerenciar esse projeto, você precisa saber se esse projeto estabelecer os objetivos desse projeto, estabelecer as metas, acompanhar as metas. Então, durante as nossas aulas, nós conversaremos um pouquinho sobre o gerenciamento dos projetos multimídias também. Outros requisitos, né? O trabalho em equipe. Então, como várias áreas da computação, a área de multimídia é uma área que ressalta muito a importância do trabalho em equipe, né? Veja, recurso multimídia envolve texto, som, imagem, vídeo, animação. Então, em algum momento do seu projeto, você pode necessitar trabalhar com outras pessoas, com outros profissionais. É indispensável que você tenha a capacidade e a habilidade de trabalhar em equipe, né? Dificilmente um grande projeto multimídia, dificilmente um projeto multimídia de grande importância, ele é desenvolvido por uma pessoa apenas, né? Então,
geralmente nós temos as equipes trabalhando em conjunto para a produção de multimídia, né? E nesse momento você precisa saber trabalhar em equipe também. Mais alguns destaques aqui. Cumprimento de prazos e de orçamentos, isso é importante para toda a vida da gente, né? Agora, eu gostaria de destacar as questões relacionadas à propriedade e a direitos autorais. Nesse mundo de hoje, de internet e de uso maciço de ferramentas como ferramentas comunitárias e de mídias sociais, ferramentas como Facebook, né, Twitter, Instagram, as pessoas às vezes se esquecem um pouquinho que existem direitos autorais, existem umas questões relacionadas à propriedade que precisam ser observadas. Por exemplo, se eu baixo uma imagem da internet, alguém disponibilizou essa imagem na internet. Então, se eu baixo uma foto de uma paisagem, alguém registrou essa paisagem, alguém capturou essa imagem da paisagem e esse alguém pode sim exigir os direitos autorais por isso, né? Então, nós precisamos observar esses aspectos relacionados também a essas questões legais do uso da informação, né? Então, nós não podemos simplesmente baixar vídeos da internet e utilizá-los indiscriminadamente. Nós não podemos baixar imagens da internet, textos e utilizá-los indiscriminadamente, né? Sobretudo porque nós pretendemos divulgar informação para um número grande de pessoas, né? Então, uma das pessoas que recebe a informação pode ser, de repente, o autor daquela foto, o autor daquele vídeo, e ele não percebe que os créditos deles estão lá, por exemplo. Então, nós vamos conversar em alguns momentos da nossa disciplina sobre essa questão de direitos autorais também. Vocês vão perceber que nós postaremos algumas bases de imagem, né? E a informação sobre aquela base de imagem, se a imagem é gratuita, se exige a compra da imagem. Então, nós vamos conversar sobre isso no decorrer do nosso curso. Professor, antes da gente continuar com o recurso multimídia, algum complemento, alguma outra informação relevante gostaria de passar para os nossos alunos? Sim. Até a forma de interação ela tem que ser bem planejada, porque, como que eu posso te falar? O interesse do usuário em permanecer naquela sua ferramenta, utilizando seus recursos, ele está muito vinculado ao seu planejamento. O seu planejamento de como fazer a integração dessas ferramentas, dessas mídias, que vai efetivamente gerar com que aquele seu usuário da sua ferramenta, ele continue utilizando, que aquela ferramenta ela se dissemine e que cada vez mais ela possibilite que você, como que eu posso falar, favoreça a interação, a comunicação e que dessa forma ela vai ganhando cada vez mais corpo e fortalecendo o seu desempenho, o seu conhecimento relacionado àquela área. Ok, professor, obrigado. Então, continuando, multimídia, então, envolve alguns recursos, né? E nessa disciplina nós trataremos de alguns desses recursos. Então, acompanhe comigo o texto, o som, a imagem, o vídeo e a animação. Então, esses recursos nós abordaremos. A ideia é que nós consigamos manipular de forma individual estes recursos, que nós possamos também usar em conjunto todos esses elementos e apresentar conteúdos em aplicações e páginas web. Então, o que nós pretendemos aqui nessa disciplina é que você seja capaz de forma individual, trabalhar com imagem, trabalhar com som, trabalhar com animação, trabalhar com textos, né, de forma individualizada. Mas, de certa forma, também é importante que você aprenda a combinar esses elementos num projeto único, né? E, finalmente, usar esses elementos para a apresentação de conteúdos em aplicações web ou em páginas web. Então, essa é a ideia, é para isso que nós trabalharemos. Obviamente que nós temos uma carga horária pequena para abordar tantos assuntos, então nós faremos uma seleção daquilo que nós consideramos importante e o que nós gostaríamos de ressaltar nesse momento. Vejam a disciplina não como um fim, mas como o início de uma caminhada, como os primeiros passos de uma caminhada, né, na utilização dos recursos multimídia, né? Nós vamos mostrar alguns caminhos, eu e o professor Fábio, mostraremos para vocês alguns caminhos, alguns atalhos e vai depender muito de você, o aprofundamento, né? Vai depender muito da sua dedicação para que você possa conhecer bastante esses recursos. Gostaria que vocês observassem aqui esse slide que eu apresentarei agora para vocês,
que eu vou comentar sobre distribuições Linux. Em outras disciplinas vocês já tiveram certamente o acesso a esse conteúdo, a esse assunto, né? Sistemas operacionais, softwares livres, distribuições Linux, sistema operacional Linux. Nós vamos sugerir para a nossa disciplina o uso de softwares livres. Deste modo, nós faremos a sugestão de três distribuições para vocês. Observem aqui, ó. Em primeiro lugar, todas as distribuições Linux podem ser instaladas, configuradas, aplicativos para multimídia. Porém, nós sugerimos alguns para vocês. Ubuntu Studio 12.04, Dream Studio 12.04 e uma distribuição brasileira, Juntadados 5.04. Então, em várias outras distribuições multimídia, em todas as distribuições multimídia, você pode configurar o sistema operacional, né? E você pode baixar e instalar aplicativos para trabalhar com multimídia. Entretanto, o Ubuntu Studio, Dream Studio e o Juntadados são são distribuições que já foram configuradas, já foram montadas, já foram planejadas para o trabalho com multimídia. Então, os softwares que nós utilizaremos nas nossas disciplinas, você encontrará em todas essas distribuições. Nós sugerimos que você faça o download do Ubuntu Studio. No Ubuntu Studio nós temos todos os softwares e será o sistema operacional que nós utilizaremos aqui durante as aulas para apresentar os softwares para vocês. Então eu sugiro que vocês se organizem aí nos polos, que vocês baixem essa distribuição e aí você pode ter a opção de ou configurar para essa distribuição funcionar num CD, né, que é chamado Live CD, ou configurar essa distribuição para funcionar num pendrive. Você não precisa fazer a instalação no seu computador. Você encontra aí diversos sites que permitem que você faça isso. Baixe e instale a distribuição, tá? Inclusive a atividade da semana que está no AVA é justamente essa. Você baixar a distribuição Ubuntu Studio e gerar uma mídia para você, ou um CD ou um pendrive. Alunos, não precisam ficar preocupados. Se você fizer uma busca, né, no Google ou algum outro site, você vai ter acesso à mídia de instalação do Ubuntu Studio e as instruções para a geração da mídia, né? Eu já falei isso em outra disciplina que eu ministrei, banco de dados, mas eu gostaria de repetir. É muito importante que você que trabalhará com internet tenha habilidade para encontrar e baixar conteúdos. Nós estamos aqui para mostrar alguns caminhos, né? Então, o Ubuntu Studio é a distribuição que nós recomendamos para vocês. Um resumo para que a gente finalize, que vocês possam fazer a atividade em sala de aula. Observem comigo. Multimídia, então, ela envolve o uso de texto, de som, imagem, vídeo e animação para melhorar a interação do usuário com a máquina, né? Do ser humano com o computador. A elaboração e a execução de projetos multimídia exigem criatividade, habilidade no uso de programas, para manipulação dos dados digitais, organização, planejamento, gerenciamento e capacidade de trabalhar em equipes. Então, tem alguns requisitos que devem ser observados, né, no uso de projetos multimídia, né? E mais uma coisa, nós temos uma infinidade de software livre, de código aberto, que podem ser utilizados aí para a manipulação dos recursos multimídia, né? Som, imagem, vídeo, para a construção de projetos complexos aí de multimídia. O software livre, ele suporta isso, como vocês verão no decorrer da nossa disciplina, ok? Bom, então nós vamos interromper a aula nesse momento, né? Para que você desenvolva, nós temos algumas questões que nós queremos que vocês debatam, discutam, respondam, e aí, na sequência, nós vamos comentar, eu e o professor Fábio, comentaremos as suas respostas e tiraremos as dúvidas que forem necessárias. Então, bom trabalho para vocês e retornamos dentro de alguns minutos.
Olá, estamos de volta e antes de nós vermos e discutirmos as respostas de vocês aí, dos polos, né, dos alunos, eu gostaria de comentar uma questão muito importante com relação à nossa disciplina, que é a questão do material didático da disciplina. Veja, o material didático dessa disciplina ele será composto basicamente por tutoriais e por manuais de utilização dos softwares. Então, esses materiais, os tutoriais de utilização, os manuais de instalação e operação, as dicas para uso, esses materiais nós postaremos ao longo das semanas. Então, no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, no decorrer das aulas, nós postaremos todos aqueles materiais que serão necessários que você, aluno, estude. Nessa semana, um dos materiais que nós disponibilizamos e que nós queremos que você leia é um livro de Produzindo Animações com Software Livre. É um livro que pode ser distribuído livremente, né? A licença permite isso. Então, para essa semana, você já terá acesso a esse livro que será postado lá no ambiente virtual, tá? Mas não será o único material, nós teremos outros materiais. Mas essa disciplina, ela é para ser uma disciplina prática. Então, nas nossas próximas aulas, essa primeira aula é uma aula introdutória, é a aula que é a mais conceitual de todas as outras, se nós podemos definir dessa maneira. A partir da próxima aula, nós começaremos a trabalhar já com softwares na manipulação dos recursos multimídia, na manipulação do som, da imagem, né? E desse modo, obviamente que a cada semana você receberá o material necessário para que você possa desenvolver, né, no seu computador, desenvolver na sua residência, né, no seu local de estudo, os procedimentos, né, as operações que nós sugerimos para você. Então não se preocupem com isso. De qualquer forma, para essa disciplina nós não teremos um caderno formatado para a disciplina. Não, nós teremos diversos materiais que abordam os recursos multimídias e, sobretudo, os softwares que nós utilizaremos para os recursos multimídias. Nós já vamos antecipar os softwares que nós trabalharemos. Eu peço para o professor Fábio, apresente, por favor, para os alunos os softwares que nós trabalharemos nas próximas semanas. Sim, professor. Nós vamos utilizar 4 ferramentas, uma específica para cada tipo de mídia, né? Para a parte do vídeo, nós vamos utilizar o KDE Live, que vai rodar exclusivamente no Ubuntu Studio, na parte do Linux. O que é compatível tanto com Ubuntu quanto com Windows, nós vamos utilizar o Audacity para tratamento de áudio, vamos trabalhar com GIMP para imagem e o Muam para animação 3D. O que eu acho interessante que na interação feita aqui no chat, a maioria dos alunos já tem experiência ou conhecimento do tratamento de vídeo, imagem, texto, utilizando ele como ferramenta de apresentação, que é o objetivo em si da mídia, que é você pegar esses recursos que são trabalhados de forma independente, associá-los numa ferramenta, num recurso e trabalhar em conjunto. Dos softwares que os alunos já conhecem, alguns já utilizam o GIMP, já utilizam o Audacity, já utilizam alguns editores de vídeo. Uma ferramenta que eu acho interessante, que é voltada especificamente para a parte de educação, que é o WebQuest, em que o objetivo desse WebQuest é uma ferramenta para o professor em que ele associa recurso de texto, som e mídia e que gera uma tarefa para o aluno. Então, ele consegue, com essa ferramenta, interagir todas esses outros recursos multimídias. E no sentido de que, qual é a vantagem que nós temos em utilizar essas ferramentas de forma conjunta? Em que a gente tem a possibilidade de gerar uma melhor interação, melhor convivência em relação às mídias que extrapolam o computador, mas a gente chega nos dispositivos móveis, como tablets e celulares. E em relação às interações, a maioria dos alunos em si já tem uma certa experiência que vai ser muito vantajoso no decorrer da nossa sequência de aula, né? E eles, além das mídias que discutimos, que são o áudio, o vídeo e a animação, também já trabalham com texto, tem bastante experiência com essa ferramenta, né? Ok, professor. Então, só destacando um ponto importante que o professor apresentou, com exceção do KDE Live, que é o software que nós utilizaremos aqui para vídeo, todos os outros softwares que nós utilizaremos aqui na disciplina, você pode instalar ou no Linux ou no Windows, né? Claro que nós sugerimos para vocês anteriormente aqui que você produza a mídia
para rodar o Ubuntu Studio, né, que tem todos esses softwares já instaladinhos, né? Se você produzir essa mídia, né, no formato Live CD, você não precisa nem instalar isso no seu computador, né? Através de um CD, através de um pendrive, você pode colocar os softwares de execução, você pode salvar os trabalhos que você fez numa mídia como um pendrive, né? Então, se você tivesse esse material produzido, essa mídia produzida, né, dessa distribuição Linux, você pode rodar no seu computador sem necessidade de instalar. Porém, se você não quiser trabalhar com o Linux, se você tem um Windows no seu computador, no seu notebook, você pode instalar os softwares e rodar os softwares que nós utilizaremos na nossa disciplina no ambiente Windows, tá? Fica a seu critério. De qualquer modo, nós optamos por utilizar softwares livres. Eu acho que é muito importante que vocês conheçam essas capacidades, esses potenciais desse tipo de ferramenta, mas você pode utilizá-los no sistema operacional de sua preferência. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que é muito importante com relação aos softwares escolhidos, é que os conceitos que nós estudaremos aqui, eles podem ser aplicados em qualquer software. Então, quando nós utilizarmos, por exemplo, o KDE Live, nós vamos comentar sobre a linha do tempo, para que você monte, para que você edite seus vídeos. Outros softwares proprietários também trabalham com o conceito de linha do tempo, né? Então, os conceitos, né, as ideias discutidas aqui, os diversos usos que nós faremos do software, ele pode também ser replicado e pode ser feito em outro software proprietário, né, sem nenhum problema, né, a sua escolha. É claro que para isso você se preocupe em obter as licenças dos softwares da maneira devida, da maneira adequada, mas a ideia aqui é que você conheça os conceitos, que você conheça o potencial das ferramentas multimídia. O software para nós é só o meio pelo qual nós manipularemos os recursos, ok? Mas vamos agora para as questões, né? Que nós colocamos 3 questões para que vocês discutissem nas aulas. Vale a pena relembrá-las, né? Então, se você já usou recursos multimídias para apresentação de informações, discuta com seus colegas e identifique os recursos multimídia que você já utilizou em suas atividades escolares ou no trabalho. Essa é a primeira questão colocada. Nós temos outras, né? Mais outras 2. Descreva alguns trabalhos que você já executou e que contiveram recursos multimídia para apresentação de dados e informações. Essa foi a segunda questão. E a terceira, citar alguns softwares que você domina para a manipulação de som, áudio, vídeo e animação. Então, depois de tudo que nós conversamos hoje, na aula de hoje, depois desses conceitos que nós vimos, depois dessa evolução tecnológica que nós acompanhamos, nós queremos saber qual o seu contato com a multimídia. Então eu passo para o professor Fábio. Por favor, professor, a resposta dos alunos. Por exemplo, lá em Colorado do Oeste, já há experiência no tratamento de vídeo, imagem, som, texto, cores. A utilização é trabalho de faculdade, a utilização de álbuns de família. Qual ferramentas? Tem o Movie Maker, tem o Format Factory e o AtubeCat para tratamento de vídeo. No caso da Ana Maria, já utilizou diversos recursos também por curso na faculdade, com a utilização da ferramenta em si, que centraliza e que trabalha esses recursos multimídia. O PowerPoint, que efetivamente ele vai interagir com essas diversas mídias. Já trabalhou tanto com imagem, com GIF, com texto, para essa apresentação de trabalho. Nós temos também o Silvio de Freitas, o tutor Silvio de Freitas, que já informou que já também os alunos já utilizam áudio, vídeo, som e atividades escolares. Então nós podemos perceber que esse ambiente que nós estamos vivendo no EAD, nessa parte interativa, ele é um ambiente propício para a utilização de desses recursos multimídia de forma integrada. Então utiliza a parte do PowerPoint, tanto para reprodução de áudio, de vídeo, gravação e edição. Então aqui nós temos uma pessoa experiente para os trabalhos que vem à frente. Na parte do áudio, já utilizou o Audacity, tanto para gravação quanto para edição de vídeo, já usou o Movie Maker para edição de vídeo, usou o Photoshop, uma ferramenta proprietária para edição de vídeo, já utilizou o GIMP, que é uma das ferramentas que nós vamos utilizar na sequência das aulas, e também já utilizou a ferramenta para gerar animação simples, animação 2D. Tem também lá em Colorado, que utilizou, sim, já utilizou essas ferramentas multimídia, já utilizou com a ferramenta WebQuest, que é aquela que efetivamente é voltada para o professor, em que o professor tem autonomia para associar conteúdo de texto, conteúdo de áudio, conteúdo de mídia, e a partir daí gerar atividade para os alunos, ele fazer o acompanhamento, decidir realmente como a sua aula está sendo planejada, como utilizá-la.
Também temos a parte também em Colorado, já utilizando o WebQuest, utilizando ferramentas sociais como o Facebook, que essas ferramentas sociais são um excelente exemplo de interação de diversas mídias. Você tem a possibilidade de fazer interação utilizando texto, utilizando vídeo, utilizando áudio. Então, e sempre a possibilidade de construir relacionamentos a partir dessa interação dos recursos multimídias. Já utilizam um recurso específico do dispositivo móvel, que é o WhatsApp, que também é um recurso interativo, que você disponibiliza os recursos de áudio, vídeo e texto, e que um elemento importante naqueles pré-requisitos do ambiente multimídia, que é a interação, ter a possibilidade de que os participantes desse universo ele possam interagir, possam se comunicar. Aqui também, de novo lá no Silvio de Freitas, no tutor, já tem experiência, utiliza os recursos multimídias, utilizando o PowerPoint, provavelmente para apresentação de conteúdo, para disponibilização, organização de dados, utilizando essas ferramentas. Utiliza como reprodutor de vídeo o Windows Media Player. Ele executa imagens da própria sistema operacional Windows. Trabalha com gráficos e planilhas, isso aqui ele foge um pouquinho, mas ele está numa mídia texto que faz parte desse recurso multimídia. Utiliza o Media Player, o Media Classic, tanto para reprodução de vídeo e para animação o The GIMP, o Paint e o Adobe Photoshop. Nós temos também lá de Buritis, que já também utiliza esses recursos multimídias, tanto para texto, som e imagem, também voltada para esse ambiente escolar. Mais um indicativo, né, de que esses recursos são plenamente utilizados e favorece toda a parte do aprendizado, essa linha de retenção de conhecimento que foi discutido, que foi apresentado, porque quando você trabalha com mídias diferentes, a forma que o aluno tem para memorizar, reter aquele conhecimento, ele é ampliado se comparado apenas a uma apresentação visual ou um bate-papo direto. Nós temos a resposta da Maria José, também lá com o tutor Silvio Freitas, que já utiliza também, tem apresentação de slide, com telefone, que seria o áudio, som e imagem. Já tem a parte já participou do cinema 3D, assistiu o vídeo, produziu o vídeo. Então, essas interações são um indicativo de que, efetivamente, as mídias, os recursos multimídias estão presentes no nosso dia a dia, nós utilizamos ele constantemente, principalmente nesse ambiente educacional, e que ele é efetivamente favorecido. Como nós comentamos, esse ambiente da EAD, da interativa que nós temos no IFRO, ele utiliza a maioria dos recursos multimídia disponíveis. Nós temos a transmissão ao vivo pela televisão, com o ambiente de vídeo. Nós temos nosso ambiente AVA, que é uma ferramenta, uma aplicação voltada para essa interação, facilitando o contato dos alunos com os tutores, com os professores. E temos em si depois, com o vídeo gravado, com a aula gravada, disponível numa biblioteca online específica de vídeo, então há a possibilidade de interagir o texto do ambiente virtual com conteúdo apresentado, a disponibilização de conteúdo em vídeo para a apresentação, no nosso caso, de tutoriais para aprender a utilização da ferramenta, e depois uma biblioteca virtual com as aulas em si que estão sendo disponíveis, e o que nós estamos fazendo no momento, que é estar com bate-papo online, podendo interagir, que a construção desse conhecimento, a construção da aula, ela não foi pré-definida no sentido, ela foi planejada, mas que a partir do momento com as interações, nova dinâmica, ela vai sendo essa nova dinâmica é construída, e dessa forma o conhecimento é construído de forma dinâmica, né? Professor? Obrigado, professor. Bom, muito rica a contribuição dos alunos, né, nos diversos polos aí. Nós vimos que a utilização de recursos multimídias para apresentação de informações já faz parte, né, da rotina dos alunos, né? Muita gente citou a utilização do PowerPoint, né? Isso é uma ferramenta, né? Eu acho que uma das primeiras ferramentas que as pessoas conheceram para apresentação de trabalhos escolares, né? E realmente para aquelas pessoas que dominam essa ferramenta tem a possibilidade aí de combinar texto com imagem, com o vídeo, né? Com sons, para esse objetivo, né? Que é apresentar as informações do trabalho escolar para aquele público ali, para aquela audiência que está assistindo o trabalho, né? Mas nas respostas aqui comentadas pelo professor Fábio, nós tivemos outros softwares, inclusive alguns dos softwares que nós vamos trabalhar na disciplina, como o GIMP, né? Muita gente citando aí Movie Maker e várias outras ferramentas. Então, percebemos que
os alunos já estão habituados a trabalhar com isso, né? Então, a ideia dessa primeira questão era justamente isso, né? Conhecer, saber o seu conhecimento aluno, né? Dessas ferramentas de recurso multimídia. Então, percebemos que isso já faz parte da sua rotina. Obviamente que muitos de vocês utilizaram isso para apresentação de trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares, né? Por outro lado, você como profissional de informática para a internet vai necessitar de usar esse recurso para apresentar as informações para o seu público, para o seu cliente, para o usuário dos seus sistemas, dos seus sites, né? Das suas páginas. Nós veremos que, embora a ideia seja a mesma, né? Você tem algumas preocupações um pouco diferentes, porque uma coisa é você apresentar um trabalho acadêmico, um trabalho escolar, para uma audiência aí de 20, 30 pessoas, né? Seus colegas de sala, mais os seus professores. Outra coisa é você apresentar essas informações num site para milhões, milhares de pessoas aí, né? Que estarão acessando o seu site. Mas, de certa forma, o objetivo ele é levar a informação e utilizar os recursos multimídia como um instrumento para isso, né? Como o professor já comentou aí, nós utilizaremos alguns softwares, né? O professor Fábio citou os softwares para nós, né? O Kden Live, o GIMP, o Audacity, o Muon, né? Esses softwares são os softwares que nós utilizaremos aí para trabalhar com áudio, com vídeo, com som, fazer algumas animações, né? Então a ideia é que você, aluno, seja capaz de, ao final da disciplina, dominar esse software para a produção de peças multimídia, né? Então nós pretendemos que você domine, por exemplo, o GIMP para manipulação das suas imagens, né? E nós, durante as aulas, forneceremos alguns elementos para isso, para que você seja capaz de usar este software para efetivamente manipular imagens, né? Produzir imagens aí com efeitos, né? Claro que nós teremos tempo limitado para fazer isso, né? Mas os conceitos básicos do uso da ferramenta nós pretendemos repassar nas aulas e, sem dúvida nenhuma, contamos com a sua ajuda aí no decorrer da semana, de modo que vocês possam praticar com o uso das ferramentas, né? Então, professor Fábio, é importante, né, que os alunos tenham consciência de que nós teremos um pequeno tempo aqui e que todas essas ferramentas elas têm um leque de oportunidades, oferecem inúmeras funcionalidades para os usuários, né? Sim, sim. Até o objetivo, né, que ele conheça a ferramenta, a partir dali gere o interesse para que ele efetivamente possa continuar o aprendizado, sabendo que há ferramentas acessíveis, que não há necessidade de aquisição e que ele, na própria casa dele, ele pode começar a ser produtor de conhecimento, né? Ele pode pegar o conteúdo que ele deseja, gerar áudio, podcast, postar na internet, ele pode gerar vídeo com tutoriais. Então, esses recursos já são disponíveis a partir do momento que ele conhece a ferramenta. O objetivo nosso é apresentar a ferramenta e passar algum conteúdo que ele possa gerar esse conhecimento. Só como exemplo, nós temos na pergunta 12 a forma que você trabalhou com algumas ferramentas, né? No meio empresarial, a gente utilizando também no IFO, no ambiente educacional, nós temos aquela ferramenta do WebConf, né? Qual que é a funcionalidade do WebConf? É que você fazer reuniões na internet utilizando uma ferramenta específica, né? Nesse ambiente, a gente tem a possibilidade de transmissão ao vivo do vídeo, com som e imagem, tem a possibilidade de bater papo, então você tem a parte da interação de quem está falando como palestrante até aquele que está do outro lado como ouvinte, tem a possibilidade de compartilhar a tela, de compartilhar outros recursos que a ferramenta possibilita, né? Então, esses recursos na internet são disponíveis e a gente pode começar a pensar em como associar o nosso desenvolvimento de sistemas web com essa perspectiva, né, de interação. É isso mesmo, professor. E eu esperava aqui no item 2, alguns dos alunos indicassem, né, alguns trabalhos que eles produziram para a internet, né? Eu imagino que no universo dos alunos aqui que estão assistindo essa disciplina hoje, um ou outro aluno já deve ter feito aí produzido algum vídeo, né? Postado esse vídeo na internet, ou feito a manipulação de alguma imagem, postado isso no Facebook, no Instagram, em alguma dessas mídias, né? Eu esperava ver algumas dessas respostas. Tem lá o tutor, lá o Silvio de Freitas, tem um aluno que efetivamente já fez essa utilização. Ele já informa que utilizou áudio e vídeo para apresentação e para utilizar em site, né? Que é um dos objetivos do nosso estudo, né?
que ele utilize esses recursos multimídias de forma integrada e possa disponibilizar no ambiente web, né? Que bom, é bom saber isso. Hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa, das atividades que nós vemos, observamos na internet, né? As pessoas produzirem os seus próprios vídeos, por exemplo, e postarem lá, né? Nós temos aí diversos casos de vídeos considerados famosos, né? Vídeos que foram produzidos quase que de forma caseira, né? E foram disponibilizados na internet e fizeram um sucesso muito grande, inclusive atingiram um público imenso que às vezes o próprio autor não imaginava que isso pudesse acontecer, né? Eu esperava algumas desses casos aí na questão 2, mas naturalmente nós percebemos que a participação dos alunos foi muito rica no sentido de utilização de recursos multimídias. Isso é muito bom porque, de certa forma, nós aumentamos aí, aumenta a nossa expectativa, né, de que os alunos possam produzir trabalhos multimídias com consistência, bons trabalhos até o final da nossa disciplina. Então, nós vamos ficar nessa expectativa aí, né. Agora, já na parte final da nossa disciplina, né, nós já comentamos algumas questões. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos que a gente tem para mais uma vez ressaltar a questão de material para estudo. Então eu peço, por favor, que vocês observem comigo esse slide, que nós temos a referência para a aula de hoje. Então nós temos 3 referências aqui, principais para esta aula de hoje, né? Um livro de Produzindo Animações com Software Livre, né, do Ricardo Graça. Então esse material aqui, este livro, ele vai estar disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? É um livro que pode ser distribuído livremente, bastando que seja citada a fonte. Você pode obter esse livro ou o link para esse livro no ambiente virtual, ou você pode se antecipar e buscar isso aí. Eu vou novamente assumir esse papel de chato e lembrar você será um futuro profissional de informática para a internet. Você precisa desenvolver a habilidade de encontrar e utilizar conhecimentos disponíveis para a internet. Se você não fizer isso, o seu usuário, o seu cliente, então não vai fazer também, né? Então você está se preparando para atuar nesse universo, então você precisa ter essa habilidade. Então se você quiser se adiantar, você já pode buscar esse material na internet. Complementar alguma coisa, professor? Não, só para informar, os alunos de Buriti estão informando aqui que também já produziram vídeo também. Então já tem mais um grupo com experiência. Que bom, que ótimo, né? Que ótimo. Nós teremos algumas atividades do ambiente virtual no decorrer da semana que vocês terão que produzir vídeo, áudio. Nós estamos aqui na expectativa de observar a produção de vocês, né? Eu, complementando para a aula de hoje, mais 2 referências. A referência do Paulo Filho, né? Multimídia, conceitos e aplicações. Embora nós tenhamos utilizado aqui para a aula de hoje a primeira edição, nós temos uma outra edição desse livro. Esse livro, para quem tiver a possibilidade, nós aconselhamos inclusive a aquisição desse livro. É um livro muito bom sobre multimídia, então fica a dica para você que está interessado em aprofundar os conhecimentos. Você pode optar por essa referência, a referência em português é uma referência muito boa. E nós temos uma outra referência aqui, que é um livro aqui do Vaughan. Aí já uma referência em inglês, né? Para quem tiver a possibilidade, para quem tiver o acesso a esse livro, é uma boa referência também. Não está no idioma português, mas é uma referência muito boa. Vocês encontrarão na internet diversos materiais produzidos, diversos trabalhos acadêmicos, diversos trabalhos científicos sobre multimídia produzido e que trazem essas 2 referências adicionais aí. Então nós utilizamos elas para elaboração de aula e sugerimos que, na medida do possível, você tenha acesso a elas, né? Repito, a primeira dessas referências estará disponível para você no ambiente virtual ou através da internet. Se você fizer uma busca no Google por esse título, fatalmente você vai retornar o site para fazer o download desse livro, tá? Professor, mais alguma informação? Não, só agradecer aos alunos pela participação, pela interação em relação às questões que foram trazidas e mostrando que há sim, que o recurso multimídia ele é efetivamente utilizado e que nós temos alguns alunos que já têm uma certa experiência que pode nos ajudar nesse caminho de produção do material.
Ok, então eu vou me despedir de vocês. Professor, quer despedir dos alunos? Deixar seu boa noite? Boa noite a todos, boa noite aos alunos, aos tutores que estão participando com a gente nessa aula. Então, da mesma forma, eu desejo boa noite aos alunos, boa noite aos tutores. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui para continuidade dos nossos estudos. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom estudo durante a semana aí. Até a próxima.